Começa agora o programa Salve Palestrinos. Toda terça a partir das 20h30, a memória palmeirense tem voz aqui na Web Rádio Verdão. Fatos históricos, curiosidades, recordes e momentos marcantes da vida palestrina serão abordados pelo jornalista e historiador Fernando Galupo. Esperamos sua interação e audiência. Web Rádio Verdão, a rádio do torcedor palmeirense, feita por palmeirenses. Salve palestrinos, eu sou Fernando Galupo e traremos para você, torcedor palmeirense, curiosidades, históricos, fatos marcantes e informações sobre a nossa querida Sociedade Esportiva Palmeiras, todas as terças-feiras a partir das 20h30 aqui na sua Web Rádio Verdão. E o Palmeiras superou o seu maior rival pelo placar de 1-0 no último final de semana, o Palestra Itália, em jogo válido pelo Campeonato Brasileiro, com direito a 2 pênaltis claríssimos não marcados pela arbitragem a favor dos palmeirenses. Um expediente que, aliás, acontece desde 2009, a última penalidade máxima a favor do Alviverde num derby assinalado foi justamente naquele ano em que o Verdão goleou o seu rival pelo placar de 3-0, 3 gols do atacante Obina, e já completamos quase uma década sem pênaltis anotados pela arbitragem a favor do time palestrino. De lá para cá foram exatos 30 confrontos contra o nosso maior rival em que não houve nenhum pênalti a favor da Sociedade Esportiva Palmeiras contra 6 pênaltis a favor do time de Parque São Jorge. Falando do resultado positivo, a vitória alviverde manteve e ampliou a nossa hegemonia nos confrontos gerais diante do nosso grande rival. Em toda a história agora são 369 jogos entre palmeirenses e corintianos, com 131 vitórias palestrinas, com 110 empates e 128 vitórias a favor do time de Parque São Jorge. Essa partida realizada domingo foi a primeira vitória de Luiz Felipe Scolari em um derby. Isso não acontecia desde 2000, quando Felipão venceu a equipe corintiana pelo placar de 3-2, eliminando os alvinegros da Libertadores da América na disputa por penalidades, quando São Marcos brilhou ao defender o pênalti de Marcelinho Carioca naquela ocasião. Sob o comando de Filipão, o Verdão não vencia há 7 clássicos contra os alvinegros, ou seja, na segunda passagem do treinador, o Verdão não havia vencido um clássico diante do maior rival. E agora, em sua terceira passagem, Felipão quebra esse jejum de 18 anos sem vitórias, ou seja, 7 partidas.
O treinador também pôde celebrar no domingo a sua primeira vitória em um derby atuando no estádio Palestra Itália. Essa foi a primeira vez que Filipão disputou um clássico contra os alvinegros na Casa Palestrina. Continuamos firmes na ponta da tabela, na luta pelo título de Deca campeão brasileiro, disputando cabeça a cabeça as primeiras posições. Um sonho de todo palestrino é que mais uma taça de campeão brasileiro venha para a rica galeria de troféus da Sociedade Esportiva Palmeiras. Ontem, e falando a respeito do derby do final de semana, de domingo em particular, o gol da vitória alviverde partiu dos pés do atacante Daverson, que aproveitou o cruzamento da direita de Marcos Rocha e escorou para as redes adversárias, fazendo explodir as mais de 38 mil pessoas que lotaram a Casa Palestrina. Numa festa bonita e insuperável que saiu das arquibancadas e estendeu-se às ruas do entorno das alamedas da Pompeia e, por que não, da cidade. Um foguetório de mais de 10 minutos na porta do estádio ao fim da partida deixou a tarde de domingo com um sabor ainda mais especial para a imensa torcida alviverde. A alma palestrina, sempre expansiva, fica ainda mais radiante quando de uma vitória categórica sobre o time de calções pretos. Daverson, o personagem da partida, chorou após o gol, tirou um barato do rival, arrumou treta no banco de reservas, tirou selfie com a torcida na zona mista e foi aclamado como um herói. Um herói no derby tão improvável como foram no passado, na história desse grande clássico, nomes como Obina em 2009 e Magrão em 95, por exemplo. Com o gol marcado no final de semana, Daverson se tornou o jogador de número 229 a marcar um gol com a camisa da Sociedade Esportiva Palmeiras no maior clássico do futebol mundial. Em se tratando de goleadores do derby no estádio Palestra Itália, Daverson escreveu seu nome num rol ainda mais seleto. Em mais de 100 anos de rivalidade, foram realizados 48 clássicos contra o time do Parque São Jorge no Campo do Verdão. Foram 24 vitórias palestrinas, 10 empates e 14 vitórias do rival. Se considerarmos apenas os jogos de campeonatos brasileiros, os números são mais modestos. Foram apenas 4 jogos disputados por essa competição no estádio Palestra Itália, com 2 vitórias palmeirenses, 1 empate e 1 vitória do time de Parque São Jorge. Em seu estádio, o Palmeiras marcou 79 gols no seu maior rival. Em 1933, por exemplo, foram 8 gols num único jogo, na maior goleada já registrada na história dos confrontos, quando vencemos por 8-0 em partida válida pelo Campeonato Paulista e Torneio Rio-São Paulo, competições conquistadas pelo Verdão naquela temporada. Caetano Izzo foi o atleta palestrino que anotou os primeiros gols do alviverde num derby. Isso aconteceu em 1917, data do primeiro encontro entre as equipes, realizado
no estádio Palestra Itália. Vitória palestrina pelo placar de 3-0, com 3 gols de Caetano. Listamos aqui todos os artilheiros do derby nos jogos realizados no estádio Palestra Itália. Encabeça a lista Romeo Pellicciari, que fez nada mais, nada menos que 10 gols no nosso maior rival, atuando em nossa casa. Em um jogo apenas, ele marcou 4 em 1933, na goleada que citamos por 8-0. O segundo maior artilheiro no estádio palestrino nos confrontos contra o Corinthians é Heitor Marcelino, o maior artilheiro da história do Palestra. No confronto contra o nosso maior rival em nossa casa, Heitor anotou, ao longo da história, 9 gols marcados. Na sequência, vem Gaetano Imparato, jogador importantíssimo nos anos 20 e 30, com 4 gols marcados. Depois, com 3 gols marcados, vem Ministro, Caetano Izzo, Carrone e Lara, todos jogadores dos anos 20 e 30. Luiz Imparato, com 3 gols. Feitiço, também com 3 gols. E César Maluco, também com os mesmos 3 gols, atuando no Palestra Itália, num derby, também vem logo na sequência. Com 2 gols marcados, temos jogadores dos anos 20 e 30, Martinelli com 2 gols, Ossis com 2 gols, Serafini com 2 gols, Luizinho Mesquita com 2 gols, Rolando e Echevarrieta, ambos com 2 gols marcados em derbys, atuando no estádio Palestra Itália. Com apenas 1 gol marcado pelo Palmeiras no clássico de maior rivalidade do futebol mundial, temos os seguintes atletas palestrinos: Matias, Armandinho, Ministrinho, Pigagli, Conrado, Meli, Goliardo, Sandro, Gabardo, Álvaro, Gabardinho, Frederico, Moacir, Barrilote, Caravete, Cláudio, Alfredo Mostarda e Ney. De um passado recente até o atual momento, atletas com 1 gol marcado em nossa casa são eles: Dudu, o nosso atacante, Lucas, com passagem recente, em 2015, 2016, Robinho, meia também desse período, Cleiton Xavier e, no último final de semana, Daverson. São esses os heróis palestrinos que encantaram gerações de palmeirenses e palestrinos ao longo dos tempos, balançando as redes do nosso maior rival em nossa casa ao longo de toda a história. Teremos daqui para frente uma semana pra lá de decisiva. Na quarta-feira, amanhã, uma outra batalha válida pelas semifinais da Copa do Brasil contra o Cruzeiro. Ainda há a possibilidade de Palmeiras e Corinthians se enfrentarem novamente nesta temporada, caso as equipes cheguem à final da competição da Copa do Brasil. O Verdão se suplantar seu tradicional rival Cruzeiro e os alvinegros se suplantarem a equipe carioca do Flamengo. Algo que certamente colocaria ainda mais brilho
a essa eterna rivalidade nutrida por palestrinos e corintianos. De todo modo, na alma do torcedor palmeirense, contra eles não importa se é um jogo que valha o título de uma competição ou não. Para nós, alviverdes, nunca será mais um derby, sempre será o derby. E que novas e gloriosas páginas desse grande confronto sejam escritas com tintas alviverdes para a alegria infinita de nossa grande e apaixonada Legião Palestrina. Interaja nas minhas redes sociais, opine e participe. No Facebook você me encontra Fernando Galupo, Galupo com 2 P's, não tem como errar, um P de palestra, outro P de Palmeiras. No Twitter você também me encontra @palestragalupo, Galupo com 2 P's, um de palestra, outro de Palmeiras. Meu e-mail, palestragalupo@gmail.com. Temos também um blog, fernandogalupo.wordpress.com, além de acessar todos os canais de comunicação disponíveis pela nossa querida web Rádio Verdão. Salve palestrinos, onde a história sempre estará viva e terá a sua voz. Essa foi mais uma edição do programa Salve Palestrinos. Todas as edições deste e outros programas ficam disponíveis no site www.webradioverdão.com.br, no link podcast. Obrigado pela audiência e fiquem ligados em nossa programação. Até a próxima. Web Rádio Verdão, a rádio do torcedor palmeirense, feita por palmeirenses.